Olha só, antes da gente passar para a aplicação da lei de Gauss para calcular o campo produzido por algumas distribuições específicas de carga, deixa eu discutir com vocês um problema bastante importante, que é o problema relativo ao campo elétrico, né, que a gente pode encontrar em substâncias, né, ou materiais condutores. Olha, a gente sabe, né, que grande parte dos materiais, eles podem ser classificados, né, quanto ao comportamento elétrico, eles podem ser classificados como condutores ou isolantes. A gente já falou várias vezes aqui, né, da barra de plástico, do pente, né, de alguns materiais que são considerados materiais isolantes. Nós também falamos de materiais condutores, então eu acho que mais ou menos, né, existe uma compreensão básica sobre o que são condutores e o que são isolantes. Condutores são aqueles materiais que, por sua própria estrutura atômica, né, eles têm elétrons livres e esses elétrons podem circular no material, por exemplo, o metal, né, tipicamente um cobre, né, ferro, são materiais condutores, alumínio, né, são materiais condutores, tá certo? Né? Não que os elétrons estão se mexendo lá dentro, obviamente, né? Mas nós vamos ver mais adiante um pouquinho que a corrente elétrica ela é produzida quando você tem um sentido preferencial. Normalmente todo material tem uma agitação térmica, né? Os átomos, os prótons, nêutrons, elétrons estão agitados lá dentro por conta da temperatura, né? Mas essa agitação é uma agitação não ordenada, né? Então os materiais condutores são aqueles materiais, né, para os quais, quando você, né, aplica um campo elétrico, você desloca, né, partículas condutoras numa direção preferencial. Tá certo? Então tem cargas livres no material condutor. Já um isolante não. Um isolante você pode aplicar um campo elétrico no isolante, né, e esse campo elétrico não vai produzir um efeito, tá certo? Um efeito que seja, vamos chamar, sensível. É claro que nós vamos ver mais adiante, né, que também você pode aplicar um campo elétrico muito forte e aí você, não pode produzir circulação de corrente. Mas nós estamos falando de fenômenos típicos do nosso dia a dia. É claro que eu também não estou aqui mencionando substâncias que são supercondutoras ou semicondutores, né, é outra classe de materiais, né, nós vamos mencionar muito rapidamente no nosso curso. Tá certo? Aí cursos de eletrônica, né, ou cursos mais avançados na parte de materiais, né, de física dos materiais, né, vocês podem estudar por que alguns materiais se comportam como supercondutores ou semicondutores. Entendendo que tanto um quanto outros, né, supercondutores e semicondutores, são materiais fundamentais para as aplicações que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Então nós vamos ver como é que o campo se comporta no material condutor. Suponha o seguinte, suponha que eu tenho uma peça qualquer de um material condutor, não interessa a forma aqui, né? Vamos pensar aqui que nós temos um material com essa forma. Primeira coisa é o seguinte, suponha que eu tenho um excesso de cargas. Eu tenho um excesso de cargas nesse material. Como é que eu botei essas cargas ali? Por enquanto não tem muita importância, tá? Eu tenho um excesso de cargas e a minha pergunta é o seguinte, para onde, para onde essas cargas vão? Ora, de novo, né, nós estamos estudando, né, os fenômenos que se dão dentro dessa área que se chama eletrostática. Se nós estamos estudando o fenômeno na área de eletrostática, as cargas não estão se movimentando. Tá certo? Então eu tenho campo elétrico, tenho cargas livres, então aqui, quem é o material condutor? Eu tenho campo elétrico e tenho cargas livres. Ora, essas cargas não podem se movimentar, tá certo? Então a primeira providência que essas cargas tomam, se elas não podem se movimentar, é claro que se eu coloco um excesso de cargas, elas se movem até entrar em equilíbrio, né? As cargas se equilibram, vamos supor que esse excesso seja de cargas positivas, as cargas se equilibram vindo para a superfície do material. Por que elas vêm para a superfície do material? Porque se eu tiver cargas livres, um excesso de cargas livres dentro do material, esse excesso de cargas livres produziria, interagiria entre si, tá certo? E se fossem cargas positivas, por exemplo, o excesso de cargas positivas, elas iriam se repelir.
Aonde é que elas vão se repelindo até que elas estejam à máxima distância umas das outras? É na superfície. Né? Se você tem um bolinho, vamos supor que você bota um bolinho de carga positiva ali dentro, o que vai acontecer? Elas podem circular dentro do material, tá? Se eu boto um bolinho de carga positiva ali dentro, elas vão se afastar umas das outras até chegar na superfície. Nós estamos trabalhando com a situação que elas não podem sair para fora da superfície. Então elas ficam na superfície, não é? Para exatamente equilibrar, tá certo? A situação. Ora, como é que é o campo dentro, né? O campo elétrico aqui dentro desse material? Claro, você pode pensar o seguinte, essa carga aqui está produzindo um campo aqui dentro, essa está produzindo um campo aqui dentro, elas produzem campo para tudo quanto é lado. Como é que é o campo dentro do material? Para ver o campo dentro do material, eu vou pegar e vou desenhar uma superfície gaussiana bem rentinho, tá certo? Eu vou desenhar uma superfície gaussiana bem rente, não é a casca do material, mas dentro do condutor. Tá certo? Então eu tenho uma superfície S aqui, e a minha pergunta de sempre é: qual é o fluxo através dessa superfície S? Ora, dentro do material, presta atenção ao seguinte, dentro do material eu tenho, não é que não tem carga, é a quantidade de carga positiva e a quantidade de carga negativa, ou seja, o material dentro dele ele é neutro, o excesso de cargas é que foi para fora. Né? Então, esse excesso de cargas está na superfície externa. Então o fluxo através da superfície S ele é igual a zero, porque a quantidade, né, dentro do material ele é neutro. Se o fluxo é igual a zero, tá? E se isso aqui é igual a E dA sobre essa superfície S, o único jeito dessa conta dar zero é se o campo elétrico, independente da geometria, se o campo elétrico for igual a zero. Lembra do seguinte, então, o campo elétrico dentro de um condutor, tá certo? O campo elétrico dentro de um condutor é zero. Mas o campo elétrico dentro de um condutor é zero quando eu estou na eletrostática, tá bom? Tá? Então, toma cuidado com isso, que às vezes você fica achando que o campo elétrico dentro de um condutor é zero. Não, quando você tiver carga se movendo, por exemplo, se eu tiver uma corrente elétrica, que é o nosso próximo tema, né? A nossa próxima parte do curso, tá certo? O campo não vai ser igual a zero, tá? Então o campo é zero quando eu estou nessa situação eletrostática. Então o campo dentro de um condutor é igual a zero. Muito bem. Eu quero saber agora, né? Então se o campo dentro de um condutor é zero, agora eu pergunto o seguinte, você pode fazer a seguinte pergunta. Ora, e se eu fizer um buraco nesse condutor? Aqui agora eu criei uma cavidade nesse condutor aqui. Criei uma cavidade aqui no condutor e eu quero saber o seguinte, alguma carga vai vir para dentro dessa cavidade? Olhando essa situação aqui, eu tenho o seguinte, se as cargas, o excesso de cargas veio para cá, se eu tiver, né, cargas nessa cavidade aqui, tá certo? Eu vou passar de novo uma outra superfície aqui bem pertinho, que eu vou chamar de S'. O fluxo através dessa superfície S', se eu tiver cargas nessa cavidade, o fluxo através dessa superfície S' seria diferente de zero. E isso indicaria que eu passei a ter um campo dentro do condutor. O que não pode acontecer, porque aí, de novo, você vai forçar movimento de cargas, etc. Então, né, se eu tiver uma cavidade, tá certo? Eu não vou ter carga. Não haverá excesso de cargas nessa cavidade. Todas as cargas estão colocadas, tá certo? Todas as cargas estão colocadas na superfície. Próxima pergunta é o seguinte, e como é que é o campo próximo a essa superfície? Então vamos ampliar aquilo ali, vamos dar um aumento na superfície, tá? Vamos aumentar essa superfície, né? Então lá minhas carguinhas positivas. Tá? Poderia ser cargas negativas, tá certo? Eu botei positivo aqui, né? Arbitrariamente, poderia ser negativo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu quero saber como é que é o campo aqui, perto da superfície. Primeiro, eu vou te informar e eu vou assumir que o campo em qualquer ponto da superfície é perpendicular à superfície. Por quê?
Se eu tenho cargas livres aqui na superfície, e se esse campo tivesse uma componente paralela à superfície, o que ele faria com essas cargas? Ele moveria cargas, as cargas estariam se movendo. Né? De novo, o que não representa uma situação eletrostática. Então o campo ele é perpendicular à superfície, tá? E eu agora vou pegar aqui e vou desenhar, né? E vou desenhar aqui uma superfície gaussiana. Eu fiz uma ampliação bem grandona, tá? Eu vou pegar uma superfície gaussiana bem pequititinha, né? E vou colocá-la desse jeito que está aqui, ó. Um pedacinho dela está dentro, um pedacinho está fora, tá? E ela pega aqui e corta essa superfície aqui, tá vendo? Ela corta aqui esse pedacinho aqui da superfície. Muito bem, vamos lá. Se as minhas cargas se distribuíram na superfície, eu tenho, portanto, uma distribuição, tá certo? Eu tenho uma densidade superficial de cargas. Né? Eu tenho uma densidade superficial de cargas sigma. Só que essa minha densidade superficial de cargas, ela não é uniforme, tá certo? Né? Eu desenhei uma figura qualquer, essa minha densidade superficial de cargas não é necessariamente uniforme. Melhor a gente passar a assumir que ela não é uniforme, né? Porque aí eu posso trabalhar com a situação um pouco mais geral. Né? Então, olha aqui, mas essa minha superfície gaussiana, né, eu botei ela num formato cilíndrico aqui, de propósito, né? Ela tem uma área A aqui, tem uma área A aqui. Se é um cilindro, essa áreazinha que está sendo cortada aqui, né, também é A. Tá? Na superfície gaussiana aqui, o meu vetor dA aponta para cá, né? Aqui embaixo o meu vetor dA aponta para cá, e no ladinho aqui o meu vetor dA, o meu vetor dA é perpendicular à superfície. Tá? Então agora vamos calcular o fluxo, né? Se eu faço agora o fluxo nessa superfície S aqui, né? Isso aqui, o fluxo é escalar dA sobre essa superfície. Olha, aqui embaixo não tem campo. Nós acabamos de dizer que o campo dentro do condutor é zero. Então esse fluxo nessa superfície é zero. Nessa casca cilíndrica aqui, o meu campo elétrico, eu disse, o campo elétrico, essa superfície gaussiana é bem pequititinha, tá certo? Né? O meu campo elétrico aqui, ele é perpendicular à superfície, portanto, E escalar dA na casca cilíndrica vai ser zero, porque os vetores são perpendiculares. Então eu só tenho E na tampa. E como essa minha superfície é tão pequena quanto eu queira, né, eu vou pegá-la de tamanho tão pequeno que o meu campo E não varia apreciavelmente ali. Então eu posso escrever que isso aqui, se o meu campo E não varia, e o campo é paralelo ao dA, E escalar dA vai dar E vezes dA, se ele não varia, ele vai para fora da integral, isso aqui fica igual a E vezes A. Ora, nós sabemos que, né, a lei de Gauss nos diz que o fluxo através de uma superfície, ele é igual à carga dentro daquela superfície. A carga dentro dessa superfície, essa que está marcada aqui, ó, essa carga aqui é a densidade superficial vezes essa área A. Então isso aqui é sigma vezes A dividido por ε0. E daqui eu posso dizer o seguinte, o campo elétrico próximo, esse campo elétrico é o campo elétrico próximo à superfície, tá? Não é o campo elétrico em qualquer ponto do espaço, não. Esse aqui é o campo próximo, tá certo? O campo elétrico próximo à superfície. Superfície condutora, tá certo, gente? Não me confunde esse trem aqui com a superfície gaussiana, não. A superfície gaussiana é algo que eu imagino aqui. Né? A superfície gaussiana é algo que eu imagino. A superfície condutora é algo real. Né? Isso aqui é uma placa, tá certo? De metal, não é? Tá certo? Que eu estou calculando o campo próximo a essa placa de metal. Tá? Então agora vamos passar, né? Vamos passar então para a gente ver essas três aplicações aqui para cálculo do campo elétrico utilizando a distribuição, utilizando a lei de Gauss, tá? Então vamos lá.